Iniciando mais um episódio do Papo Namastê, episódio 12. Ou seja, já vamos aí para 2 meses, um pouco mais, 3 meses de trabalho. 2 meses, na realidade, porque são 2 episódios semanais. Então nós estamos avançando, já passamos da metade do nosso trabalho inicial, focado aí no yoga como uma ferramenta de apoio para momentos de crises globais. Esse livro é o livro que nós estamos trabalhando, As Virtudes do Yoga. Então, nós já atravessamos a metade do livro, estamos progredindo. É um material que vai ficar disponível e está disponível no YouTube, em nosso canal, Estúdio Umani. Então, nós estamos fazendo esse trabalho juntos, eu e a Mariana, e algumas pessoas que estão se sentindo caloradas aí pelo tema. Então, você que está acompanhando as lives via YouTube, fica à vontade para mandar também mensagens, comentários e compartilhar. Vão sendo bem-vindos quem vai chegando agora. Diego, boa noite. E vamos iniciar, nós vamos dar continuidade do ponto que nós paramos, no capítulo 8, não roubar. Então nós estamos avançando nessas questões que envolvem os aspectos morais do yoga. Então nós falamos do não ferir, falamos da veracidade, estamos no capítulo 8, não roubar. E aí nós estávamos falando sobre os patrimônios, as populações, a divisão de renda fixada em mão de poucas pessoas. Estávamos falando sobre, falamos um pouquinho sobre a ideia de sustentabilidade, a relação de sustentabilidade com a necessidade de igualdade social. Então, que não tem como nós prevermos uma mudança global, não é possível prever uma sustentabilidade sem igualdade social. Então, dentro da perspectiva do não roubar, há diversas formas de roubo, sem mesmo que nós tenhamos aí uma legislação ou algo claro sobre o que seria não roubar. E aí, vamos iniciar aqui, vou dar continuidade. A didática é realmente ler o livro e compartilhando e trocando. Então nós vamos manter essa estratégia. A riqueza excessiva, o acúmulo a custas dos outros, é sem dúvida um tipo de roubo. Geralmente os abastados adquirem suas riquezas por meios questionáveis. E a lista anual da Forbes dos superabastados foi chamada de lista dos supercriminosos mundiais. Basta vocês imaginarem a demanda e a clareza sobre a origem dessas movimentações não serem reais, né? Assim, não ficarem transparentes. Não há uma transparência sobre esses processos. E pode-se dizer que uma pessoa muito rica, num cenário como o nosso, onde a desigualdade social é tão grande, certamente tem alguma coisa aí a ser questionada nesse contexto de ser privilegiado. Então, como ele brincou, a lista anual da Forbes dos superabastados foi chamada de lista dos supercriminosos mundiais. Pô, quem não viu aí, quem já não sabe das histórias dessas grandes empresas da indústria têxtil, do vestuário, está vinculada à escravatura, né? De diversos, de trabalho escravo, ou mesmo de trabalhos abusivos. Pois é, e a questão, por exemplo, da geologia, né? Do uso dos minerais, das joias, de todo o recurso destinado a isso. Enfim, em todos os níveis aí dessa parte comercial você tem algo a ser questionado. Quando não são culpados de nenhuma ilegalidade na aquisição de suas riquezas, é muito frequente
que recorram às práticas comerciais moralmente condenáveis, tais como estabelecimento de longas horas de trabalho em troca de baixos salários e o trabalho infantil forçado, de maneira perversa, explora aquelas pessoas que são desprivilegiadas no sentido socioeconômico. Em termos espirituais, essas práticas repugnantes são puro roubo. Se as corporações não têm consciência, os consumidores devem desenvolvê-la. Caso contrário, tornam-se conspiradores moralmente responsáveis. Executivos de alto nível que ganham milhões de dólares em bônus e opções de compras em ações, ao passo que trabalhadores comuns levam para casa um salário insignificante, também é um tipo de roubo. Por maiores que sejam a habilidade, o treinamento, a responsabilidade, a pressão ou o tempo investido por parte dos executivos, nada justifica a disparidade abusiva entre seus ganhos anuais e a renda marginal da força de trabalho. Em 2004, os graúdos das empresas ganhavam cerca de 300 vezes mais que um simples trabalhador, o que é um claro caso de abuso. Ao menos na minha experiência como funcionário, como empregado, era nítido a discrepância. Óbvio que no universo mais técnico, no meu caso, como também no caso da Mariana, dos analistas, pessoas que trabalhavam no setor de consultoria, ainda tinha um certo respeito devido à necessidade daquela mão de obra, no sentido de ser ela o objeto de remuneração dos contratos, né? Mas no caso das áreas adjacentes ali, limpeza, manutenção e outras, aí você tinha uma discrepância gigantesca, onde você via consultores ou mesmo funcionários ganhando aí cerca de 8, 10 mil reais, e a moça da limpeza trabalhando ali pelos seus meros um salário mínimo, né? Então, e ali tudo limpo, bonito, cheiroso, higienizado, banheiros, tudo em condições agradáveis de trabalho, e a discrepância daquela relação que não deixa de ser, de fato, uma relação de roubo, né? De abuso. Eu acho que também tem uma coisa que as pessoas justificam isso, elas querem encontrar justificativa para que seja da forma como a gente conhece. De que a faxineira ganhe bem menos, o técnico fique no estado mediano, os donos da empresa ganhem muito, os lobistas ganhem mais ainda. A gente fica encontrando justificativa social e econômica para que isso para que permaneça dessa forma. E a verdade é que, assim, será que não é hora também de questionar? Porque essa estratificação social, ela não é só econômica. Quer dizer, você separa... Eu tô lendo um livro e comentando isso com o Jonathan da Índia, né? Lá a estratificação social e econômica, as castas mais baixas, mesmo trabalhando nas casas dessas pessoas que têm muito dinheiro, os comerciantes ou, enfim, donos de empresa, elas têm os seus talheres e copos separados e a dona da casa e, enfim, as pessoas para as quais ela trabalha se sente absolutamente confortável em manter essa disparidade social e uma justificativa moral que você fica chocado. Então, eu acho que o livro fala um pouco disso, assim, da gente começar a se questionar o tanto que isso está dentro da gente, enraizado e justificando atitudes que a gente se permite também em algum nível, não se questionando, não aceitando. É preciso que você pode então mentir ou omitir ou falsificar para ter um bom emprego, para você continuar no local que você está, enfim, até onde vai a sua justificativa pessoal para permanecer naquele local que você está? Tem sentido isso? Total. Executivos de alto nível que ganham milhões de dólares em bônus e tal, a gente falou sobre essa parte. Por maiores que seja a habilidade também, beleza. Em vista da falta de incentivo financeiro que os trabalhadores enfrentam e do trabalho penoso e estresse envolvido na maioria dos empregos, muitos funcionários abusam do direito legal de licença para tratamento de saúde, com o objetivo de tomar conta da família e outros problemas, mas também por razões mais frívolas. Segundo uma pesquisa de 2004, apenas 38% das ausências imprevistas são realmente devidas a doenças pessoais. Os custos anuais do absenteísmo dos Estados Unidos são estimulados em mais de 50 bilhões de dólares
em perda de produtividade. O filme Star Wars, A Vingança dos Sith, lançado em 2005, terminou custando aos empregados dos Estados Unidos mais de 600 milhões de dólares de absenteísmo. Essa prática disseminada e crescente de ociosidade adulta envolve dois vícios: mentir e roubar. É evidente que o mundo das corporações tem que fazer ajustes razoáveis para criar melhores condições para levantar a moral do trabalhador. Um trabalhador alienado e explorado não é nem feliz nem produtivo, embora isso não se tenha a intenção de ser uma desculpa para o atual abuso do sistema. Infelizmente hoje a moeda entre um certo grupo de pessoas Infelizmente hoje é moeda entre um certo grupo de pessoas esperar muito da vida, mas por pouco ou quase nada em troca. Essa atitude é encontrada especialmente em países socialistas, onde as pessoas esperam que o Estado tome conta delas. A baixa disposição de ânimo no trabalho da Grã-Bretanha, por exemplo, levou muitos armazéns a colocar etiquetas eletrônicas em seus funcionários para rastrear seus movimentos de desempenho. Podemos esperar que a tecnologia de fiscalização seja cada vez mais disseminada no mundo, em que o grande irmão, o irmão mais velho, em inglês o Big Brother, refere-se ao personagem fictício do romance de 1984 de George Orwell, nos roubará cada milímetro de nossa privacidade. Não se sabe como a falta de confiança no local de trabalho afetará a saúde mental dos trabalhadores, mas uma coisa é certa: dadas as tendências atuais, a vida no futuro será diferente de tudo o que as gerações passadas conheceram. Em busca pelo mundo único, que é um planeta consumidor homogeneizado, as ideologias políticas, em parceria com os líderes corporativos, roubam ativamente a liberdade das pessoas. O roubo mais assustador desse tipo ocorreu anos recentes nos Estados Unidos, onde, bem debaixo do nariz dos cidadãos americanos, o regime Bush cortou direitos constitucionais fundamentais sob o pretexto de lutar contra o terrorismo. Não obstante, poucas pessoas estão informadas ou alertas o suficiente para proteger com rigor seus direitos constitucionais. Geralmente se pensa que todos os governos democráticos são benignos por definição e que um terceiro Reich nunca poderia acontecer novamente. O roubo recente dos direitos constitucionais americanos deve ser considerado em conjunção com a recusa dos Estados Unidos de ratificar o Tratado de Kyoto em 2001. Como a América é o maior poluidor do mundo e contribui de modo significativo com o enorme problema do aquecimento global, essa recusa representa roubo em grande escala. Ela, de fato, impede que outras 180 nações que a coassinaram esse acordo internacional decisivo tenham um futuro benigno. Já foi demonstrado de modo definitivo que o aquecimento global está em vigor, afetando os padrões climáticos de nosso planeta e dando origem, entre outros fenômenos devastadores, a furacões como o Katrina. É evidente que precisamos examinar não somente nosso consumo e contribuição individual para a poluição mundial, mas também monitorar o desempenho dos nossos líderes políticos e as corporações que sustentamos por meio de nossas compras e investimentos. Uma grande quantidade de informações está disponível online e em livros impressos, e não há desculpas pela falta de um interesse ativo pela maneira como nós, inadvertidamente, mantemos todo um sistema de roubos em funcionamento que provocará efeitos adversos importantes na nossa vida, na vida dos nossos filhos, netos e no futuro. A virtude yogi de não roubar deve ser considerada a partir dessa perspectiva mais ampla, juntamente com a virtude de ausência de ambição, que iremos discutir no capítulo 10. Então, cabe também essa questão. Não faz muito sentido a gente justificar a nossa imprudência em relação a essas questões. E essa discussão que o Gog está trazendo aqui faz referência pode-se dizer, em atualizar a aplicação dos ensinamentos do Patanjali para uma visão mais contemporânea. Uma vez que a visão do Patanjali, que aí você tem pelo menos 2.000 anos, pelo menos 2020 anos, afinal também 2020, né?
sustenta uma sociedade que no passado era bem diferente da nossa e que nos propõe um outro regime de relações sociais. A nossa estrutura atual, ela prevê uma outra forma de relação com os bens de consumo, com o uso dos recursos naturais e tudo. Então, atualizar essa forma de vislumbrar o tema, né, de virtudes morais e ideias no contexto do yoga é muito importante. E ainda mais, como ele colocou, é possível que a gente consiga, através de literatura, através de uma investigação, de uma busca mais minuciosa, aprender a selecionar, de fato, a origem de determinados produtos, ou mesmo procurar pelo produtor, e aí sair um pouquinho daquela ideia de ser só apenas uma alternativa, como posso dizer assim, uma coisa meio moderna. Eu compro produtos orgânicos de agricultura familiar. Gente, isso já era, assim, uma coisa, não é uma exclusividade. No passado já vivíamos assim, pré-industrialização já era assim. Então hoje você tem sim sementes tratadas com produtos químicos que evitam contaminação e dão aí numa proporção de mais de 80, 90% a fertilidade dessas sementes, ou mesmo a agricultura nesse contexto. Então é possível que você, de fato, através desses processos mais modernos agora, você tenha acesso a uma qualidade maior de produtos e enfatize, em especial, a quebra desse sistema que prestigia poucas pessoas, prestigia, em especial, né, grupos privilegiados e pessoas que estão ali, né, limitadas a apenas aquele grupo. Mas há muito tempo se fala disso, né, Jonathan? Há muito tempo tem uma galera incentivando essa troca maior entre os pequenos produtores. É porque a gente ainda acha difícil, né? A gente tem uma ideia de que talvez a gente estivesse ajudando um grupo. A gente não percebe que isso é uma quebra de um ciclo econômico, né? Ou incentivar outra forma de consumir, né? A gente ainda fica achando dificuldade, porque eles não produzem toda semana aquilo que eu gosto de comer. Então você também fica preso à ideia de que você tem que comer toda semana a mesma coisa. Quer dizer, você também não prestigia o ciclo natural da natureza, né? Você quer as mesmas frutas, né? Os mesmos legumes, as mesmas verduras, como se isso fosse natural, né? Como se não dependesse de uma ação química para que tudo estivesse tão bonito. Então, talvez, se a gente parasse de achar que isso é tão difícil de ser consolidado, as coisas pudessem ficar mais fáceis, porque ela é consolidada. Isso é consolidado por um grupo imenso de pessoas que já compram produtos de origem familiar, de produção familiar, produtos que não usam tanto plástico, produtos, enfim, mais ecológicos, com retorno sustentável. Isso já é praticado em vários lugares no mundo e no Brasil. A gente conhece muitas pessoas que consomem assim aqui. E não é alternativinho. Não tem a ver com ser alternativo, não tem a ver com ser legal. Isso tem a ver com consciência ambiental. Retomada de processos que já são muito mais antigos e saudáveis do que só um discurso de nova era, né? Não criticando, a gente adora a nova era, né? Então, uma coisa importante também de relatar é que esse livro foi escrito em 2009, né? Então, não em 2009, ele foi publicado em português em 2009. Então, ele traz dados, quando ele fala 2004, 2005, ele traz dados de uma década que a gente já passou e que já houve muitas atualizações desses processos todos, tá? O que torna mais complicados, o que torna as coisas complicadas é que às vezes a jurisprudência e a moralidade política não combinam. Um juiz pode considerar uma pessoa culpada de roubo, enquanto o júri não concorda. Ou o veredito de um juiz do Tribunal Superior é derrotado pela Corte Suprema dos Estados Unidos. Outra vez, o que é considerado roubo num país não é no outro. Aqui a gente ouve muito no nosso país, né, as instâncias, né, da jurisprudência do nosso país. Então, às vezes, uma determinada pessoa que roubou, um determinado político, um determinado grupo que foi privilegiado, acaba recebendo aí determinados benefícios nesse sentido dessa hierarquia, que até mesmo assim para nós cidadãos mais comuns entender essa dinâmica, por que funciona assim, é bem delicado, né?
a Patrícia falou que é um processo de essa transição, né? Sem dúvidas. E aí ele diz aqui, né? Outro tipo de pirataria que em anos recentes tem estado nos noticiários é o roubo dos direitos autorais, com os milhões de downloads na internet de música pirateada. Livros. Ou seja, a cópia ilegal de música protegida pelo registro de propriedade autoral. Isso melhorou muito. O YouTube, as ferramentas sociais, as ferramentas de vídeo e hoje o Spotify, não me recordo, mas as ferramentas de streaming de música, né, e a de streaming de vídeos, elas já criaram várias soluções para isso, né? É aqui que entra uma consciência mais sintônica. Alguns indivíduos a têm, outras não. Com exceção de ladrões patológicos, isto é, cleptomaníacos no sentido clínico, todas as pessoas podem adquirir uma consciência aperfeiçoada caso já não a tenha. Entretanto, isso requer muito trabalho pessoal, que começa com o respeito aos outros e a si mesmo. Adotamos um modo de vida moral não porque queremos ganhar o afeto de alguém como uma criança pequena ou evitar punição como uma criança em idade escolar, mas porque não desejamos prejudicar ninguém e queremos promover o bem no mundo. Em seu Yoga Sutra, Patanjali lista o não roubar, asteya, entre os 5 aspectos do grande voo de um yogi, e nessa condição, essa virtude deve ser praticada no corpo, na fala, na mente e em todos os momentos e sob todas as circunstâncias. No comentário mais antigo existente em sânscrito sobre esse texto, roubar é definido como a apropriação não autorizada de coisas que pertencem a uma outra pessoa. Não roubar é considerado exatamente o contrário, mas também é definido como não cobiçar. No yoga, essa virtude é claramente relacionada à prescrição contra a avidez, que é considerada um dos 3 vícios essenciais, juntamente com a ignorância e a raiva. E aí, pegando aqui uma lembrança do material do Patanjali, quando ele fala que apropriação não autorizada de coisas que pertencem a uma outra pessoa. Então imagina um cenário onde você não tem, no passado, né, uma escritura de 2000 anos, onde você não tem polícia, onde você não tem fiscalização, onde você não tem jurisprudência, onde você não tem acordos institucionais que fortalecem aí uma gestão da sociedade. Imagina que você, sendo um pouco lugar comum num comentário, né? Imagina você tem aí uma caverna, né, ou um local de repouso, e você tem coisas semelhantes a alimentos, semelhante a outras coisas, e aí você deixa essas coisas ali, e aí vem uma outra pessoa e pega, né? Então imagina que você não tinha automóvel, você não tinha animais domesticados a ponto de estarem disponíveis, então devia ser algo muito comum as pessoas se apropriarem das coisas das outras e isso ser muito prejudicial para o desenvolvimento. Agora imagina que hoje em dia isso não mudou muito, a apropriação ela continua acontecendo em níveis, como a gente já sabe, viral. O cara pega e rouba o outro via internet e se apropria do cartão de crédito, do número, por exemplo, e faz uma compra ilegal. E então olha que interessante essa ideia, né? Como não ser um chato ao pensar de modo moralizado, né? Mas ele é muito moralista. O que o yoga tem de moralista? O yoga tem a base dele inteira inicial é moralista, mas não é um moralista chato, ou aquela pessoa impertinente, ou aquela pessoa que está ligada a ficar julgando e o tempo todo acusando o outro. Tem como em mente cuidar da sua própria vida, né? Você faz direito, cuida das suas próprias coisas, e isso reverbera como exemplo, né? Isso é que tem que valer como referência. Eu acho que isso reverbera como viver na verdade, né? De acordo com uma verdade espiritual, uma verdade da essência, né? Do ser humano, existencial, assim, porque o Bhagavad Gita fala disso também, né? Quando você da apropriação da vida do outro e você deixa de cumprir aquilo que era para você cumprir, o seu dharma, roubando do outro aquilo que é do outro, né? E tornando seu. E aí você ser um serviço para a sociedade, né? Para o mundo, para o plano espiritual. Então os pais e mães não roubam o destino dos filhos ou mesmo maridos,
né? Não roubam no sentido mesmo de furtar o direito da escolha que o outro tem, né? Situações de afeto, de convívio, a liberdade, né? O direito de ir, de vir, de fazer ou mesmo não rouba o direito do outro de errar, rouba o direito do outro de cometer uma experiência equivocada e aquilo serviria como aprendizado. Enfim, você vê como que é importante literalmente, talvez a frase ideal, né, que poderia estar na escritura é cuidar da própria vida, né? Boa noite, Verônica. Tudo bem também? Bom, avançando, né? Para viver de modo consciente, num mundo que tem tamanho excesso de roubo, extorsão. Pô, extorsão é uma coisa que a gente conhece. Que a gente conhece. Rola muita extorsão, né? Fraudes, né? Devemos, em primeiro lugar, ficar plenamente conscientes de todas as nuances do vício do roubo, desde o furto deliberado, a falta de pagamento das dívidas, até chegar sempre atrasado ao trabalho e roubar a atenção dos outros, por uma necessidade neurótica de ser o centro das atenções. O que já foi chamado de roubo passivo inclui a usura ou troca injusta de bens e trabalhos, o abuso dos direitos legais, um vício popular na sociedade litigiosa americana, atos de negligência que prejudicam outras pessoas, o mais importante de tudo, o excesso habitual de consumo. O padrão mencionado, por último, deve ser tratado como roubo simplesmente porque tira a energia e a oportunidade daqueles que são desprivilegiados e destituídos dos direitos de cidadania, em especial os nossos semelhantes do terceiro mundo, mas também os seres humanos e as futuras gerações. Como São Paulo lembrou aos coríntios, perversos em uma de suas repreensões, escrita em cerca de 57 depois de Cristo, o pecado do roubo, como o da avidez, é uma transgressão que impede que o ofensor entre no reino dos céus. No mínimo, ele viola as duas grandes virtudes, da justiça e da caridade. Em sua obra Confissões, Santo Agostinho lembra a travessura de sua infância de roubar peras do pomar de um vizinho, não por estar com fome, mas apenas por diversão. Esse incidente, que a maioria dos leitores modernos de sua obra consideraria inocente, foi julgado por Santo Agostinho como um grave pecado. Sendo um garoto, argumentou o Padre Santo, ele tinha o dom da razão e também sabia que roubar era errado. Mais do que isso, entretanto, Santo Agostinho sentia que esse pecado real foi o orgulho, a noção de que ele estava acima das leis de Deus. E quando criança, eu queria chupar picolé e eu descobri que eu tinha uma professora que ela guardava o dinheiro bem na borda da bolsa dela e ela pendurava em uma sala, né, bem num cantinho. Isso eu estava antes da alfabetização. Eu me lembro exatamente dessa cena de eu ir até lá, pegar o dinheiro da borda da bolsa dela, guardar escondido. Sabia que era... Você sabe que está fazendo errado. Eu sabia, porque eu tenho a sensação no meu corpo, na minha mente até hoje. Eu ia lá, fazia isso, saía da escola. Quando o cara do picolé passava na rua, eu saía, comprava o picolé, comia o picolé e ficava satisfeito. Né? Nossa Senhora. Ficava satisfeito. E fiz isso algumas vezes. Então, é óbvio que não me faltava essa opção. Meus pais me davam essas coisas. Porque eu fazia, né? Então você sabe o que está fazendo. Eu lembro da sensação de fazer escondido, né? De correr aquele risco, de ficar naquela emoção. O que era um real naquela época, né? Olhando para o roubo da pera de uma perspectiva não teológica, poderíamos afirmar que ele representa um lapso no julgamento moral que pode preparar o caminho para outras transgressões semelhantes. Sabemos que maus hábitos se formam facilmente, mas são difíceis de quebrar, embora, nesse caso, a autopunição não pareça apropriado. O exame de si mesmo e um compromisso com a atenção maior pode ser encorajados. Se não aprendermos a prestar atenção a nossos pequenos erros desde cedo, poderemos não perceber nossos erros graves mais tarde.
Para os praticantes de yoga, até o ato aparentemente simples de reivindicar mais espaço do que é devido para o nosso colchonete de exercícios em sala de aula é, para ser exato, um tipo de roubo. Do mesmo modo, o ato, não só o lugar, né, o privilégio de estar no lugar onde está o X mais perto do professor, ou outras coisas nesse sentido, né, delicado. Do mesmo modo, o ato de falar em demasia e que rouba o tempo dos outros. Nossa, isso é péssimo. Mas você sabe que sobre essa frase especial, eu já vi vários momentos das pessoas se incomodarem quando um outro praticante está fazendo uma torção e invade o tapetinho do lado, ou está fazendo uma respiração mais alta e atrapalha o outro a fazer a própria meditação. Eu acho também que assim, tem que ter uma dose, sabe, Jonathan? Senão a gente fica julgador, malvadão do outro, assim, não permite que o outro também, porque o outro pode estar chegando no seu tapetinho porque é distraído, não percebe que está te incomodando. Às vezes é uma pessoa que vive com um monte de gente em casa e não se incomoda de encostar no tapetinho do outro. Quer dizer, também assim, a gente se tornar essa pessoa... Ladrão! Tá invadindo meu tapetinho, né? Entende? Também fica... Eu li no Virtudes do Yoga que quem faz isso é bandido. Eu só tô dizendo que assim, também, tirar essa arma da ponta da mão para que o outro também possa ser aquilo que ele é, e sem que a gente fique achando também que o outro tá sempre roubando, né? Tá sempre fazendo algo de mal para você, né? E entende o que eu tô querendo dizer? Sim, entendo. Agora, veja, é uma sequência, né? Então, pegando esse ponto que a Mariana trouxe, beleza. Veja, o não roubar não é o primeiro princípio. O primeiro princípio é não ferir. O segundo princípio é veracidade. O terceiro, ele está trazendo como o não roubar. Então a gente tem que ter em mente que as atitudes, elas precisam também, sob uma análise estratégica da visão do yoga, ela precisa percorrer essa jornada em etapas. Então, o que acontece é mais ou menos isso. Quando eu então vejo que o coleguinha está invadindo meu tapete, antes de eu chamar ele de ladrão de espaço de tapete, eu vou para o primeiro recurso, que é a não violência. E a veracidade. Olá, tudo bem? Tá tudo bem com o seu... Sei lá, né? Você precisa de mais espaço? Né? Você quer ficar um pouco mais para cá? Você quer ficar no meu tapetinho? Vamos trocar? Você pode usar didáticas assim, até chegar nesse nível. Então, e também ele tá pegando o tema, e como o tema acaba ficando aquele foco, né? Só naquele ponto. Então, mas é exatamente isso, porque senão se a gente não toma como referência as outras qualidades morais, a gente já pula direto esse cara aí tá me roubando, né? Então, do mesmo modo, falar em demasia, que rouba o tempo dos outros, caramba, isso aqui é uma coisa muito comum. Eu poderia grifar e colocar isso em uma placa bem grande, né? Não roube o tempo dos outros, fale pouco, porque realmente isso é um desgastante. Quem nunca esteve no encontros em grupo, que uma pessoa fala pra caramba aí, e toma metade do tempo, e por isso que nos cursos do Mani, fica aí a propaganda, a mercha, não tem apresentação no início, exatamente porque esse é um trabalho de desenvolvimento, né? A pessoa vai adquirir, as qualidades vão ser trocadas, isso vai ser somado no trabalho do grupo. Então a gente não leva aquele prestígio, né? Conta um pouco sobre você, fala um pouco da sua história, diga mais sobre você. Então a gente sai um pouquinho dessa linha de... Não, até porque tem tantas formas de se apresentar. Eu gostaria de um dia eu poder, alguém me perguntar num curso e me perguntar como um grande xamã, conte suas histórias memoráveis. E aí eu tenho tempo de me apresentar dessa forma, sabe? Com histórias em que o intento agiu por si só e eu tive pouca influência, como diz o Carlos Eduardo, pouca influência do meu desejo, da minha personalidade, do meu ego. É difícil isso. Então, assim, a gente tava vendo um programa, assim, fugindo totalmente do assunto. Como é que é? Bootcamp, sei lá, um programa bem besta que acabou de estrear desses canais aí. E aí a menina foi se apresentar, cara, ela falou tanta, assim... eu tenho certeza que ela diminuiu tanto a história dela
assim, entrando no senso comum enfim, de um estereótipo, que eu fiquei arrasada. Eu queria falar, falei, Jonathan, vamos parar de ver isso, porque ela se reduziu. Então, assim, quando o Jonathan fala de não roubar, eu acho também que é não roubar você de si próprio. Tem que ir mais além. É não roubar o quê? Você da sua própria história. Então, às vezes, você fica emotivo quando você está lá no trabalho de grupo ou quando está lendo isso aqui. E aí você começa a pensar sobre a sua própria história, você faz uma narrativa absolutamente desequilibrada com suas perdas e suas conquistas. Quer dizer, quem é você? Entendeu? No meio disso tudo. Então, talvez a gente tenha a oportunidade de se apresentar de várias formas. Talvez não furtar a autoestima, né? Não fraudar. Então, o roubo não é só tomar do outro, pegar, tomar né? de si mesmo. Às vezes também está relacionado com esses processos. Regina, você também é linda, tá? Todo mundo é lindo. Mas a Regina falou, então ela ganha aí o nome da live, hein? Bom, os yogis e yoginis de tempos antigos eram bastante sensíveis à virtude de não roubar, que eles entendiam até o domínio dos pensamentos. O mero pensamento de cobiçar as posses de outra pessoa seria classificado como um roubo. Na tradição judaica cristã, tem uma injunção semelhante: cobiçar a mulher do próximo, numa época em que as mulheres ainda eram consideradas uma propriedade. A virtude de não roubar, como mencionado, tem estreita conexão com o não agarrar, cujo oposto é a simplicidade voluntária. Quando praticamos a simplicidade voluntária, também praticamos o contentamento, uma virtude que Patanjali lista como cinco autocontroles, niyamas. Uma pessoa contente não tem necessidade de mais cobiças, e dessa maneira o pensamento de roubar nem mesmo entra em sua mente. A ideia de satisfação, né? A necessidade de estar satisfeito, né? E não só a ideia da simplicidade voluntária, o contentamento, né? O santosha, né? É evidente que nessa moderna civilização ocidental tem um problema com o contentamento. Já quando crianças, nós aprendemos a querer mais. De fato, indústrias inteiras se esforçam para doutrinar as crianças para que se tornem consumidores enveredados. Pega e lembra se vocês têm aí criança em casa ou não tem, mas se você se preocupa um pouquinho com esse aspecto do compartilhamento, do que se dá nesse universo infantil, se você pegar aí um intervalo, geralmente do horário do almoço, que é o tempo onde as crianças chegam em casa e os pais geralmente colocam para ver TV, você tem uma precipitação, uma tempestade de propagandas e comerciais de brinquedos diferentes. Carrinhos que voam quando na realidade eles não voam. Brinquedos que fazem coisas mirabolantes e aparecem no final em letras miúdas, que é apenas uma ilustração. Isso é mentira, os caras estão roubando o psicológico. Você pega uns bonecos que não faz aquilo que faz, que se movimentam mexendo braços articulados como se fosse um robô animado, mas aí quando você vai pegar o brinquedo na loja de crianças, o brinquedo mal consegue levantar o braço. É uma loucura. Pode parecer a coisa mais boba que eu estou falando, mas os caras estão mentindo para as crianças e estão manipulando o imaginário delas. Daqui a pouco, o que essas crianças querem? Querem aquele brinquedo, mas ele não satisfaz. Então vai querer outro, vai ficar no universo imaginativo. Vai ficar também no universo de frustração, né? Perfeito, vai ficar no universo de frustração. A Patrícia falou, né? Exatamente, às vezes esquecemos de tudo o que fizemos de bom, ficamos presos aos erros. Então a gente tem que realmente parar de furtar as nossas qualidades também, né? Se quisermos descobrir quem somos além dos papéis sociais prescritos, comportamentos adotados e padrões de consumo, faríamos bem em entrar em um período de retiro para encontrar as verdadeiras necessidades do nosso corpo e mente. Na verdade, podemos viver de maneira saudável e sadia com muito menos quantidade de comida e estímulos do que as pessoas comuns acreditam ser possível. Muito do que normalmente fazemos é mera distração, por meio do qual roubamos tempo de nós mesmos e da tarefa básica de viver consciente. Agora, fazendo só um comentário,
que faz parte da minha vida, da vida da Mariana e das outras pessoas. Um ladrão que a gente compra, né? A gente contratou um ladrão bom, um bom bandidão em formato de, né, um quadrado, não é verdade? O ladrão atual que rouba as relações, que rouba o tempo, o celular, e aí a gente justifica, não tô aqui rapidinho, passa 1 hora. Não tô, isso acontece comigo, acontece com a Mari, acho que a nossa geração, que é a geração da transição dessas tecnologias mais avançadas e mais desejosas. Imagina que dentro de uma telinha você consegue ver coisas que você na sua mente quis ver, mas ainda não pôde ver, ou que não presenciou e que agora estão acessíveis, e você faz aí uma grande investida, né? Então, o verdadeiro yogin é um avarento. Ele não esbanja a própria energia ou recursos, nem a dos outros. Ele colocou avarento entre aspas como uma forma de brincar, né? Mas livremente dá o seu amor, compaixão e gentileza, e com alegria partilha quaisquer bens materiais excedentes. A única coisa que ele rouba é a escuridão interior dos outros, criando neles o espaço ou luz para se dedicarem ao caminho espiritual. Dorme com essa, hein, Jonathan? Todos nós, hein? A única coisa que ele rouba é a escuridão dos outros, colocando luminosidade, né? Pelo fato de o yogi se contentar com pouco e de estar firmemente enraizado na virtude de não roubar, ele, como afirma o Sutra de Patanjali, está sujeito a atrair todo tipo de riquezas. Podemos compreender isso de maneira literal ou metafórica. Existem muitas histórias, muitas vezes rebaixadas a um status de meras lendas, de mestres de yoga que receberam grandes somas de dinheiro sempre que tinham necessidade dele para criar, um hospital, um templo ou eremitérios, para beneficiar os outros. Aqueles que preferem uma interpretação metafórica da afirmação de Patanjali podem pensar na virtude de não roubar como uma abundância de riquezas espirituais. Mas, certamente, todos esses resultados da prática dedicada de não roubar não são o motivo para se cultivar essa virtude. Enquanto uma virtude, não roubar é bom em si mesmo, uma bondade que transforma não apenas a vida do yogi, mas também o mundo à sua volta, pelo menos no nível sutil da existência. A conduta virtuosa enobrece o universo ao transformar o caos em cosmos. Bonito isso. Então, o yogi se rouba a escuridão do outro e preenche com luminosidade. E aqui, né, os resultados da prática dedicada de não roubar não são o motivo para se cultivar essa virtude, né? Se cultiva essa virtude de não roubar pela a certeza de que você está colaborando e construindo uma felicidade maior, dando abundância para o estado de alegria, que é algo que está na vida do outro e que pode ser e que está ali disponível para você fortalecer como uma ferramenta de desenvolvimento do yoga. Considerações? Alguém que está na live? Nós vamos encerrar o capítulo 8. Eu não vou começar o capítulo 9, porque o capítulo 9 eu quero dedicar uma live só para ele, devido ao tempo que ele e ao tema. O tema é castidade, hein? Então é um tema grande, é um capítulo grande e com aí 15 folhas. Então, alguém tem alguma coisa para trazer para gente? Colaborar? Débora, também achamos legal. Ana, você tem como assistir tudo no YouTube, no nosso canal, tá? Esse é o episódio 12, daqui a pouco ele tá no ar. Então, você pode assistir os anteriores, se você não assistiu, ou assistir esse do início também, daqui a pouco tá disponível, tá? Logo que a quarentena passar, você vir passear em Brasília, a gente quer te ver.
E Débora também, a gente também quer te ver. Aí, Andréia, depois você dá uma acompanhadinha no início, daqui a pouco tá disponível, tá bom? Então a gente vai encerrar a live de hoje para terminar o tema, né? Encerrar o tema de hoje, que foi não roubar. Na nossa segunda-feira, às 8 horas, a gente vem com o tema castidade, tá bom? A gente também tá com saudade de você, Débora. A gente também tá da escola, de praticar, de tudo. Tá bom, gente? Então, obrigado. Quem quiser Saudações. praticar com a gente, 8h30 da manhã na terça, pode praticar pelo Gympass. E quinta-feira às 19 também. Manda mensagem que a Manda gente inclui mensagem. vocês e manda o link para vocês poderem participar das aulas também, tá? As lives ocorrem terças às 8h30 e quinta às 19h. E também na escola online você tem acesso a todas as aulas. Se precisar, entre em contato com a gente. Vai ser um prazer compartilhar. Namastê. Namastê!